Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 em diante. Lucas 10, 25 em diante, palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Eu tenho plena certeza de que nós seremos incomodados, consolados e também edificados pela palavra de Deus. Eu tenho plena certeza disso. Porque esse é o propósito da palavra de Deus, irmãos. Eu gostaria então que você acompanhasse a leitura que eu farei. Eu estou lendo na leitura Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Temos a tradução atualizada e você tem a sua também em suas mãos. Muito mais do que aquilo que eu vou falar, é aquilo que já está escrito e dito. Muito mais do que qualquer coisa, é o que Jesus já disse. O nosso papel nessa manhã simplesmente talvez seja diferenciar ou colocar uma distância entre a linha superior e a linha inferior para que você possa ler com maior clareza, porque já está escrito, já está escrito. Leiamos então. Um mestre da lei ou um advogado, tanto faz, se levantou e quando, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é meu próximo? Aí Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram semi-morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora, pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Repita comigo essa frase: pois vá e faça a mesma coisa. Mais uma vez. Agora essa frase: eu preciso fazer essa coisa. Vamos lá? Eu preciso fazer essa coisa. Agora eu gostaria que você orasse comigo, repetindo: Senhor Jesus, eu desloquei da minha casa até a igreja do Senhor para te adorar. Mas eu preciso sair desse lugar com a palavra no meu coração. Portanto, fale ao meu coração, abra minha mente e ministre o intento do Senhor na minha alma. E eu agora repreendo todo intento do mal que tenta roubar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Por favor, pode se assentar. Eu sei que você conhece essa história. Bom samaritano e filho pródigo são as histórias que talvez a gente mais ouviu ou a gente mais comentou. Samaritano, essa palavra está em tantos lugares, não é verdade? E a ideia de bom samaritano é aquele ou aquela instituição que faz alguma coisa de bem para o outro. São tantos hospitais, são tantas as casas, são tantas as pessoas, são tantos bons samaritanos anônimos que andam e passam por a gente. Mas a expressão bom samaritano não foi usada por Jesus. A expressão bom samaritano é um título que aqui os tradutores também deram em função do conceito que os samaritanos tinham da época. Em nenhum momento Jesus fala: vinha também um bom samaritano. Eles não eram bons na concepção dos judeus. Então esse título não é um título usado por Jesus, mas é um título usado pelo escritor, não pelo narrador, que é Lucas.
mas por aqueles que traduziram a Bíblia e fizeram com que aquilo que foi dito se transformasse naquilo que está escrito hoje, pelo escritor. Está combinado assim? Mas eu sei que você sabe que você já foi beneficiado por alguma instituição assim. Eu me lembro certa vez de um bom samaritano que chegou na minha casa. Meu pai desempregado, Júnior, nós viemos do interior e nós mudamos para Igarapé. Meu pai saiu para arrumar um biscate. Minha mãe, uma multidão de filhos, e eu, um daqueles lá. E essa história está tatuada no meu peito, porque minha mãe, com aquela gama de filhos, sem nada para comermos, sem nada para nos alimentar, ela crente da Assembleia de Deus, louvado seja o Senhor, ela simplesmente, depois de me banhar numa gamela, para quem não sabe, é uma bacia talhada na madeira. Minha mãe ora. Depois da minha mãe ter orado, bateu-se a porta daquele barraco. Um homem literalmente todo de branco. Minha mãe se impressiona com os homens de branco até hoje. Era um homem, não era um anjo. E aquele homem, bom samaritano, perguntou para minha mãe: o que é que a senhora precisa? Minha mãe disse: eu não sei nem falar o que eu preciso. Eu preciso de tudo. Aquele homem então volta com uma sacola de sanduíches. Eu não sei de quê, mas nós comemos a rodo. E deu para minha mãe um cartão e disse: a senhora tem... E trouxe uma feira. Pronto. Expressão usada à moda antiga, né? E deu para minha mãe um cartão e disse: a senhora todo mês pode buscar uma feira nesse lugar. Mas essa é uma das tantas manifestações desses samaritanos que aparecem. Às vezes no trânsito, quando o carro estraga. Às vezes, quando você literalmente não tem dinheiro para comer. Às vezes, quando você simplesmente precisa de alguém que te apoie, de alguém que te escute, de alguém que esteja do seu lado. Talvez a própria instituição. Já comi leite em pó muitas e muitas vezes pela Legião Brasileira de Assistência. Legião Brasileira de Assistência. Já me beneficiei de muitas e muitas ações samaritanas. E aqui nós encontramos a história de um homem. Um homem que fez aquilo que o Evangelho nos ensina, nos manda fazer. Mas essa história, ela é precedida de um homem que tinha uma intenção totalmente contrária desta que Jesus descreve a partir dessa introdução de havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. É um advogado, é um mestre da lei. Esse homem tinha o intento de pegar Jesus. Como o pastor disse há pouco, você me ouviu? Às vezes a gente diz, estou ouvindo, mas o que eu disse? A gente não consegue repetir. Mas aqui de fato ele estava ouvindo. E ouvindo atentamente, sabe para quê? Quero ver como é que está a gramática dele. Quero ver como é que está a teologia dele. Quero ver como é que está a coerência dele. Quero ver de fato quem ele é, porque quando ele vacilar, eu vou então incriminá-lo. E ele então faz uma pergunta, e ele mesmo responde: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele responde no versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele pergunta e ele responde, é quase que uma retórica. Já fez aquelas perguntas assim? É interessante. Uma retórica é quando você pergunta e você mesmo responde. O que eu devo fazer? Ama o Senhor e ama o próximo. Não necessariamente que a salvação é decorrente de uma ação. Mas uma vez que nós somos esses que foram alcançados por essa ação de Deus, nós temos a habilidade, a capacidade para amá-lo e amar o próximo. De novo, não é o que você faz com o talento que te habilita, como o pastor Yuri pregou semana passada, para os céus. Não. Nem a forma como você ama as pessoas ou ama a Deus te dá direito. É Deus que te ama. Diz a Bíblia que Deus nos amou primeiro. Mas ele, inconformado, insatisfeito, pergunta então, quem é o meu mestre? Eu li essas histórias várias vezes essa semana. Eu perguntei assim para mim mesmo, puxa, por que esse cara me perguntou, quem é Deus? Quem é Deus? Senhor, como é que eu aplico esse negócio de amar a Deus? Porque Deus é invisível. Mas ele pergunta justamente quem é o meu próximo. Olha só, gente, que provocação. Próximo para o judeu não era quem estava do lado. Não era. Próximo para o judeu é quem tinha um relacionamento sanguíneo. Consanguíneo. Olha que coisa louca. Jesus sabia disso muito bem.
que próximo para ele era alguém da mesma estirpe, da mesma envergadura, da mesma raça. Olha, raça. Vai ouvindo aqui, vai aplicando. Raça, gênero, cor, casta. Próximo para ele não era necessariamente o vizinho. Por isso que aquele vizinho que estava bem próximo não era próximo, que eram os samaritanos. Os samaritanos não eram benquistos, eles eram mestiços. Eles também lá atrás, quando os sírios invadiram, eles também aprontaram alguma, como jogar sangue no próprio templo. E eles passaram séculos e séculos sendo odiados pelos judeus. Quando esse advogado pergunta quem é o meu próximo, Jesus conta uma história, gente, uma história triste. Olha só a história. Certo viajante, judeu, é óbvio, porque tinha levita, tinha sacerdote, logo tinha judeu. Certo viajante judeu, descendo de Jerusalém para Jericó para Jerusalém, aliás, 27 quilômetros mais ou menos, uma estrada íngreme e perigosa, caiu nas mãos dos salteadores. É triste, não é, gente? É triste demais. Euler, vindo de Guarapari para Belo Horizonte, acontece um negócio com o carro do Euler, por exemplo. E você já viu isso acontecer demais nas estradas, né? Alguém vindo de férias, alguém viajando de férias, alguém deslocando para o trabalho. Uma história triste, triste demais, triste. Certo homem vindo, caiu nas mãos dos salteadores. Que tristeza! Jesus continua, mas, olha a esperança, mas vinha pelo, olha a esperança, mas vinha pelo mesmo caminho. Quando Jesus coloca um mas e introduz um sacerdote, um pastor, mas vinha pelo mesmo caminho um pastor, um crente da 8ª igreja. Eu fico imaginando a esperança para aquele judeu caído, vitimado. Eu fico imaginando a esperança para aquele motorista acidentado. Eu fico imaginando a esperança para aquele adolescente faminto, Guilherme. Eu fico imaginando a esperança para aquela mulher desamparada. Eu fico imaginando, mas vinha um crente da 8ª igreja. Eu fico imaginando essa pessoa caída, sabendo que o narrador, que é Cristo, diz, mas vem um servo, vem alguém que conhece, vem alguém que sabe o que precisa fazer. Mas vendo, muda de lado e segue o seu caminho. Possivelmente pelo medo, a princípio. Porque afinal de contas a estrada era perigosa. Era uma estrada íngreme, perigosíssima. E prova disso é que ali havia uma vítima. A estrada era perigosa. O hospital não atende ninguém. Todo mundo está sem grana. Todo mundo está apertado. Afinal de contas, é muita gente. Mais de 1.200.000 desempregados em Minas. Não dá para parar. Não dá para ajudar. E o homem continua lá. Mas vinha também. Não acredito. Vem mais alguém? Vem. Mas vinha também um levita. Vinha também um adorador. Poxa, esperança! Esperança! Vai surgir, vai acontecer uma intervenção, uma ajuda, uma palavra, um consolo, um estender de mãos. Vem também um levita. Mas, vendo, passa para o outro lado e segue o seu caminho. Se a história parasse aí, quantas histórias estão paradas aí? Quantos parentes nossos estão parados aí? Quantos irmãos nossos estão parados aí? Quantos vizinhos nossos estão parados aí, vitimados pelos intempéries, pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas injustiças, pelas traições, pelos manipuladores, pelos mercenários, pelos déspotas. Quantos estão ainda? Porque aquele que poderia fazer, não fez. Entretanto, eu não vejo um ponto. Eu vejo uma reticência, ou talvez uma vírgula. Vinha também pelo mesmo caminho. Não acredito, mais um! Será que agora para? Será que agora passa? Será que agora estende a mão? Será que agora intervém? Será que agora ajuda? Vinha também pelo mesmo caminho
um trabalhador, um samaritano. Jesus não chama aqui de o bom. Vinha também pelo mesmo caminho um samaritano. Vendo, ele vinha no seu cavalo, no seu animal, montado. Vendo. Gente, que sensibilidade. Lucas, eu aprecio a narrativa de Lucas porque ele é médico, ele é preciso. Eu fico imaginando Lucas fazendo uma cirurgia. Vendo, que sensibilidade. Ele vê, ele se compadece, ele para, ele desce, ele se contamina, ele toca, ele identifica, está vivo ou não, está semi-morto, está vivo, tem jeito. Não é SAMU, não é 193, é comigo. Essa causa é minha. Deus me deu uma oportunidade. A despeito como ele me vê, como eles me veem, eu vou aplicar aqui os primeiros socorros. Vinho e azeite, gente, antisséptico. É vinagre, é álcool, é antisséptico. Ele aplica então, ele pega o kit de primeiros socorros dele e aplica ali, limpa a ferida, o ferido, aliás, não é a ferida, é o ferido. Diz aqui que deixaram despido, roubaram tudo, bateram e deixaram semi-morto. Ele passa o álcool, kit de primeiros socorros, antisséptico, depois unta as feridas com azeite, coloca no seu animal, puxa o animal, leva até uma hospedaria, cuida dele ali. No dia seguinte ele segue a sua viagem, deixa algumas moedas e fala: cuida bem, se alguma coisa exceder, na volta eu te pago. É um homem que tinha dinheiro e usou bem o dinheiro. Aliás, se o pastor Yuri tivesse dado a mensagem do dízimo, eu daria sobre esse texto e vou falar à noite, 5 horas, Yuri, se Deus quiser. O que fazer com o dinheiro que Deus te deu? Ele tinha dinheiro. Margaret Tati fala que a parábola do bom samaritano é lembrada não só pela sua atitude, mas pelo dinheiro que ele tinha. E como você usa o seu dinheiro. Ele tinha um nome. E ele então usa isso tudo para expandir o reino. Quem era esse samaritano, gente? Jesus então vira para aquele advogado, aquele mestre da lei, e fala: vem cá, desses 3 aí, quem você acha que foi o próximo do homem caído? De novo, é claro, aquele que usou de bondade para com ele. Então vai e faça o mesmo. 3 aplicações para vocês. 3 aplicações para vocês nessa manhã. Eu quero extrair aqui 3 personagens. Primeiro, os salteadores. Repita comigo: os salteadores. Irmãos, os salteadores, eles estão em todo lugar. Os salteadores estão, e eu escrevi aqui uma gama, vou desabafar nessa manhã. A filosofia dos salteadores é: tudo que é teu é meu e eu quero também. O que é teu é meu bem. Sei lá, Roberto Carlos cantou assim, não é? Sei lá. Eu acho que ele era um salteador. O que é meu é teu. Tem uma música de Roberto Carlos assim. Mas a filosofia dos salteadores: o que é teu é meu e eu quero ter também. Tem gente assim. Versículo 30 diz que certo homem descia de Jericó para Jerusalém, e ele caiu na mão dos salteadores. Diz aqui que eles levaram tudo e o deixaram semi-morto. Esses salteadores aqui é o sinônimo lá de João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. São ladrões. Irmãos, nossa sociedade, ela está repleta de salteadores, parasitas, sanguessugas, predadores. Isso envolve homens, mulheres, clero, envolve políticos, envolve todos, infelizmente. Seu discurso é a ganância, seu Deus é o ouro, e a sua filosofia é pegar e destruir tudo que é dos outros. São exploradores. É gente que mama na teta do governo quando não precisa, um Bolsa Família, por exemplo. É gente que faz questão de usurpar, de usufruir, de extrair o máximo de alguma entidade, mesmo quando não precisa. É gente que faz de tudo para ter aquilo que é do outro, o marido do outro, a mulher do outro, o carro do outro, o filho do outro, o lugar do outro. Infelizmente, irmãos, é gente que quer pegar tudo em todos, de todos. Eles estão na política, nas escolas, na polícia, estão no clero, estão nos hospitais, estão nas igrejas, no sacolão, no supermercado, no trânsito, nas funerárias, nos postos de gasolina, estão nos funerais. Eles estão espalhados em todo lugar. Eles habitam nossos lares, moram conosco, andam conosco. Olha no espelho agora. O que de fato você é?
Os salteadores é esse grupo que assalta esse judeu. E eles eram também judeus. Eles são brasileiros. Eles dizem que estão lá para nos defenderem. Eles dizem que estão lá muitas vezes para pregarem para nós. Eles dizem que estão lá para nos servirem nos postos de assistência, por exemplo, como posto de saúde. São salteadores. O que me chama a atenção é que Jesus denuncia esse grupo espalhado, inerente, às vezes presente em nós. O que de fato você é, na sua própria casa, na lida com o outro. Gente, cá entre nós, é uma denúncia mesmo. Nós entramos aqui nesse santuário, às vezes, em tantos outros santuários, como esses que passam simplesmente pelo caminho e que vê alguém, ao invés de sentar do lado, a gente vai sentar lá no outro lado. Qualquer semelhança é mera coincidência, meu irmão. Para a gente evita um contato matinal, um abraço, um toque, um cara a cara, um tete a tete, um olho no olho. Isso é a sua essência, isso é a minha essência. E aqui demonstra quem nós somos lá fora, gente. Nós evitamos o outro. Isso aqui é um sinal latente, tangível, mensurável, de que nós não queremos relacionamentos. Se nós não queremos sentar perto de quem veste como a gente, quem usa o perfume como a gente, quem faz a coreografia do passinho com a gente, será que a gente vai querer sentar perto do necessitado? De jeito maneira. Nós queremos olhar e passar de lado, porque nós não queremos envolver. Não somos salteadores, mas somos indiferentes, somos insensíveis, somos distantes de muitas e muitas vezes, e Deus denuncia isso para nós. A minha essência, sabe como é que ela se revela? Pelo meu comportamento, pelas minhas palavras. Quer conhecer alguém? Escute. Não é ouça. Escutar é diferente de ouvir. Escute o que essa pessoa diz e observe o que essa pessoa faz. Às vezes nós não tiramos o que é do outro, mas nós de fato nos posicionamos para não darmos nada ao outro, nem mesmo o nosso perfume que a gente está usando. Não quero que o outro sinta. Essa fragrância é só minha. Aliás, eu também não quero te sentir, não. Fique no seu mundinho. Fica aí no seu cantinho. Cumprimente seu amiguinho, não. Somos assim. Eu fico imaginando quão difícil é ministrar ceia aqui nesse ambiente. Porque a gente está tão separado que toma mais tempo no culto das 7 do que no culto das 11. Eu tenho que vir aqui no irmão. Daqui, eu tenho que ir lá naquele irmão lá. Olha só, gente, o time. Esse irmão poderia estar aqui do lado, não é assim, pastor Yuri? Vamos ser realistas. O Davi é músico. Mas não é assim às vezes, gente? Você está entendendo ou não? Será que nós de fato queremos nos envolver ou não? Se nós não queremos nos envolver com nossos irmãos, gente, a mesa aqui tem 25 lugares. Nossas esposas estiveram ontem no lugar cuja mesa tem 20 lugares, fiquei sabendo. Essa mesa aqui. Aí eu me sento aqui, e esse meu amigão que eu tenho aqui como filho crescido, já graças a Deus, senta na extremidade e a gente se cumprimenta beijando, abraçando, frequentemente, né, Yuri? Graças a Deus, afetuosa e carinhosamente, mas ele senta lá. Não parece não, gente? Não parece não, gente? Eu sei que você não tira nada de ninguém, mas será que você está a fim de dar alguma coisa para alguém? Observadores. Repita comigo. Observadores. Mais uma vez. Observadores. Primeiro, salteadores. Os ladrões são esses. Mas às vezes nós lidamos também com os observadores. Diz o texto sagrado. Na história que foi contada pelo Senhor Jesus, havia um homem que foi roubado e deixado para morrer. Um certo pastor, diz sacerdote, poderia ser padre, presbítero, um certo músico, tocador de violão, um certo pastor, ok? Vindo pelo mesmo caminho, observou, mas diz aqui que ele passou. Havia sim uma instrução de que o sacerdote e o levita, eles não poderiam tocar em mortos, porque eles iriam se contaminar. Havia também um medo de serem assaltados, mas aqui é uma questão mais religiosa, ok?
Entretanto, o morto não estava morto. Ele estava semi-morto. Ele poderia chegar e, vamos ver, pegar um pau. Mas diz lá que ele viu e passou do outro lado. Observou. Um observador. Veio também um levita, o cara que serve no templo. Poderia ser um presbítero, um diácono, um irmão da recepção, um nosso operador de som, um nosso irmão que toca no louvor. Um crente da oitava igreja. Veio também um crente da oitava igreja, viu e passou de onde? Passou onde, aliás? Do outro lado. Só fez o que, gente? Observou. Essa causa não é minha, não. Olha, sinceramente, não dá para você parar quando tem um acidente. Ainda mais se você está numa via expressa. Você tem que orar pelo menos. Diminuir, porque o trânsito pede. E orar. Porque se parar pode causar mais acidentes. Entretanto, nós não podemos ficar apenas na observação. Qual é a filosofia dos observadores, gente? Dos salteadores, tudo que é teu é meu e eu vou tê-lo também. Dos observadores o que é meu e eu vou mantê-lo também. Os religiosos são assim. Eu não quero dividir com você a minha religiosidade. Eu não quero dividir com você a minha pureza. Porque se eu tocar, eu vou me contaminar. O que é meu, eu não divido com ninguém. Eu não empresto essa furadeira. Eu não empresto esse carro. Eu não empresto essa batedeira. Eu não empresto esse smartphone. Eu não empresto esse teclado. Eu não empresto nada. Porque o que é meu e eu não divido com ninguém. Meu tempo é meu, eu não divido com ninguém. Minha função no templo é minha e eu não divido com ninguém. Divido com aqueles que são da minha igreja. Divido com aqueles que são da minha estirpe, minha raça, minha cor, meu timão. Timão. Eu nem sei que time que é o meu. Os observadores. Aliás, tem uma expressão que não é minha, que eu já vi ela no Banco BMG, e eu trabalhei durante o período. É a seguinte. Há 3 tipos de pessoas. As que não veem as coisas acontecerem, as que simplesmente veem as coisas acontecerem e as que fazem as coisas acontecerem. Em qual desses grupos você se encontra? As que não veem as coisas acontecerem, as que só veem as coisas acontecerem, que nesse texto aqui, nessa manhã, eu uso a expressão os observadores. Irmãos, o sacerdote e o levita eram pessoas religiosas do dia. Por serem religiosas, eles conheciam o que deveria ser feito, entretanto, eles eram indiferentes às necessidades humanas. Eles eram insensíveis à dor e à perda desta pobre vítima ao lado da estrada. Eles não estavam nem aí. O importante é minha refeição. E olha, constantemente eu lido com isso. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Por isso que a Bíblia é espada de 2 gumes. Se ela não corta aqui, eu serei hipócrita, vou falar com vocês. Eu lido com isso constantemente. Eu tenho experiência aqui na própria pele. Me lembro dessa semana. Dessa semana, eu fui almoçar no lugar e o pseudo guardador de carro da rua pública, guardador pseudo, virou para mim e falou assim: eu gostaria que você me desse uma latinha de refrigerante. Na volta, eu comecei a esquivar latinha de refrigerante. Vou pagar com cartão? Sei não, desse jeito. E no lugar onde eu almoço, a Rosicia, lá perto do Colégio Batista, ali, um lugar muito bom, Yuri, recomendo. Preço bom, cara cristão, gente boa. Felipe. E aí ele serve até suco. E eu estava lá almoçando. E eu não sou de tomar líquido enquanto eu me alimento. Nesse dia eu tomei. E eu falei assim: eu gostaria que você me desse uma garrafa de Coca-Cola. Você vai tomar agora? Não. Mas já coloca aí porque eu quero levar. E assim eu fiz. E fiz, porque a Bíblia manda fazer. Por que a Bíblia manda fazer? Porque dar é melhor do que receber. A gente luta com isso constantemente. Eu quero ser apenas um observador. E curiosamente, quando eu cheguei lá, não é que eu estava tomando suco, e ia tomar coca depois. Eu luto com isso diariamente. Só quem é que vence, gente? Quem é que vence? Conta-se uma história de um esquimó que tinha 2 cães. E ele colocava esses cães para brigarem e apostava. Ora um ganhava, ora o outro ganhava. E um tinha uma cor, o outro tinha outra cor. E ora ele apostava em um de uma cor e ele ganhava. Ora ele apostava no outro de outra cor, ganhava. E ninguém sabia o mistério, o segredão. E aquele homem na sua velhice, né, ele querendo gerar um discípulo, ele vai compartilhar o segredo. E ele diz para aquele
esquimozinho. O cão que eu alimento é o cão que prevalece. Há dois cães em nós, duas naturezas, a velha e a nova natureza. A natureza que você alimentar é a natureza que vai prevalecer em você, Rodrigo. Em mim. Que natureza nós temos alimentado, irmãos? A natureza de salteadores? A natureza de observadores ou manifestações da velha natureza nos salteadores ou nos observadores? Os observadores estavam ali. Interessante que F.B. Meyer escreveu o seguinte: acredito que se há uma coisa que penetra o coração do mestre com uma dor inexprimível, não é a iniquidade do mundo, mas a indiferença da igreja. Algo que toca, que fere o coração de Deus numa dor inexprimível, não é a iniquidade do mundo, mas a indiferença da igreja. Ao falar da igreja, Albert George disse o seguinte: alguns cristãos não são apenas como sal que perdeu seu sabor, mas como a pimenta que perdeu sua vitalidade. Interessante que George Barnes falou o seguinte: o pior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferentes a eles. O pior pecado contra o nosso semelhante nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferentes a eles. Gente, às vezes a gente acha que o antônimo do amor é o quê? O antônimo do amor é indiferença. Quer ver um exemplo em casa? Quando você está brigando com seu cônjuge, e quem não briga, não é gente, é anjo. Quando você está lá numa relação, numa crise, num atrito com seu cônjuge, enquanto tem, olha, eu estou casado há 33, entrei no 34º. Enquanto tem briga entre um casal, eu atendo com maior esperança. Eu perco a esperança quando eles não brigam mais. Quando eles estão indiferentes, quando eles são indiferentes. Quando eles passam pelo outro sem nada. Quando eles escutam e fazem ouvidos de mercador. Quando eles ouvem, mas não consideram absolutamente nada. Isso para mim é indiferença. Irmãos, a igreja e na sociedade, na igreja e na sociedade, você tem aqueles que são apenas observadores. Interessante que eu transcrevi aqui 3 histórias que eu captei no Jornal Brasileiro essa semana, G1. Aliás, no Jornal Brasileiro e não dessa semana. William Shawland sugeriu o seguinte, que aqui está, essa civilização morreu porque não queria ser incomodada. E às vezes nós estamos assim, crime de omissão, irmãos, está no Código Penal Brasileiro, artigo 135, eu fiz questão de transcrever, e às vezes nós somos esses omissos. Sua descrição consiste na omissão de socorro, ou seja, na atitude de deixar de socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças abandonadas ou perdidas, pessoas inválidas, com ferimentos ou em situação de risco ou perigo. A lei também prevê que comete o crime quem, verificando a situação de socorro, deixa de pedi-lo às autoridades públicas. Crime de omissão, é um crime. E eu preguei 3 histórias. Essa semana eu li algumas. Uma foi do treinador da seleção brasileira de ginasta. Está fora há 2 anos. Mas os alunos saíram de um clube e foram para outro, em outra cidade, em São Paulo. E quando chegaram lá, eu transcrevi a história aqui. Aquele novo técnico do novo clube, que hoje é técnico da seleção de ginasta, ele ouvia as histórias e ele caçoava dos abusados. Omissão. Peguei mais uma. Ouça essa aqui. Tenho assimetria no crânio facial e eu havia mudado de escola. Sofri e muito com os meus colegas de classes, sendo caçoado. Muitas vezes pegavam meu celular, desmontavam e dividiam entre eles. Recebi apelidos, chegaram até a fazer uma história em quadrinho para me zoar. Usaram até um programa de rádio na escola para fazer isso. Um professor participava das brincadeiras de mau gosto que faziam comigo. Entrava na zoeira. Omissão. Observador, criminoso. Deixa a carapuça entrar. Mais uma. O médico
Eu peguei o nome dele, mas só coloquei essa abreviatura. LRA foi indiciado por omissão de socorro ao entregador Darlan Ernestino da Silva Santos, 34 anos, que morreu após sofrer um acidente em Goiânia. Omissão. Apenas um observador. Mais uma história para você, para a carapuça entrar e se amarrar no pé. Diz aqui, ele sabia de tudo, mas ao invés de fazer... Aliás, é da psicóloga, está aqui, olha. As vítimas, algumas de casos de mais de 10 anos, afirmavam que as suspeitas eram de conhecimento de outro técnico e também da psicóloga, que nada fez a respeito. O nome dela é Thaís Copini, que sofria abuso, mas nada foi feito. Omissão, apenas um observador. O grito que se ecoa. O gemido que reverbera. O grito que incomoda, e a nós simplesmente observamos. O que é meu, eu não divido com ninguém. Será que essa pessoa que está aqui, não do seu lado, mas nessa igreja, não precisa do seu abraço? Hoje, quando eu estava entrando no meu carro, a nossa querida irmã ali, uma anciã, chega dominicalmente aqui para cultuar o Senhor com suas limitações, está ali elegantemente, abracei, beijei, elogiei. Será que ela não precisa do seu abraço? Será que você não precisa de um abraço, de um alô, um Deus te abençoe de alguém? Será que você se contenta apenas chegar na mesa e observar o menu? A exposição dos pratos e não degustar nada? Será que te satisfaz? Observadores. Salteadores, observadores, doadores. Repita comigo. Doadores. Mais uma vez. Doadores. Mais uma vez. Doadores. Mas vinha na mesma estrada um homem. Um samaritano. Gente, olha a esperança. Mas vinha pela mesma estrada um samaritano, que vendo aquele homem, também viu. Parou, desceu do seu animal, tocou naquele homem, aplicou o vinho e o azeite, coloca sobre o seu animal, puxa o animal, leva-o para uma hospedaria, uma pensão, cuida dele naquela noite, deixa lá 2 moedas, 2 diárias, faz uma recomendação e diz: na volta eu quero pagar a diferença. Doadores. Irmãos, esse samaritano aqui é um doador. Qual é a filosofia dos salteadores? Tudo que é seu é meu e eu quero também. Dos observadores, tudo que é meu e eu quero mantê-lo também. Mas a filosofia dos doadores, tudo que é meu é seu e eu quero dividir com você também. Tudo que é meu é seu e eu quero dividir com você também. Tudo que é meu é seu e eu quero dividir com você também. Em qual dessas filosofias você se aplica? O que é teu é meu e eu quero também? O que é meu e eu quero mantê-lo também? Ou o que é meu é teu e eu quero dividi-lo com você também? Observador, salteador, doador. Doadores. Na história que Jesus contou, o bom samaritano então se importou o suficiente para parar e ajudar. Parar e ajudar. Ele se importou o suficiente para parar e ajudar. Ele amou. Nos versículos 33 e 34, a Bíblia diz: mas um certo samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Irmãos, era um negócio arriscado parar. Por isso que o levita e o pastor não pararam, além da questão religiosa. Eu não posso me contaminar. É perigoso e arriscar demais. Mas não era só porque ali era um lugar perigosíssimo, estrada íngreme. Não. É porque ele era samaritano. Ele era muçulmano. Ele era do Estado Islâmico. Ele era gay, assumido. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele era pobre. Ele era mal vestido, maltrapilho. Ele estava fétido.
Vocês estão entendendo? Ele era do Estado Islâmico. Qual o conceito? Ele era traficante. Ele era, primeiro nome, Beira-Mar. Robertinho Beira-Mar. Ele era esse cara. Então não podia parar, porque ele seria o quê? Hostilizado, odiado, perseguido, talvez assassinado. Ele era samaritano. Ele não era cruzeirense, nem atleticano, nem coelhão. Ele não era presbiteriano. Ele não era crente. Ele era macumbeiro. Vocês estão entendendo ou precisa de legenda? Está claro para vocês aqui ou não? Essa transição. Ele não fazia parte do time, do contexto. Ele não vestia a mesma roupa. Não cantava as mesmas músicas. Era perigoso, mas eu vou parar. Eu vou me importar. Eu não quero ser um salteador, eu não sou. Deus já me resgatou. Eu não quero ser um observador, porque Deus já me transformou. Eu quero me tornar um doador, porque foi para isso que Deus me chamou. Doadora. Irmãos, não precisa de muito. Eu não entendo de primeiros socorros, mas eu tenho vinho, tenho azeite. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou uma garrafa de coca assim. Te dou um almoço. Eu tive uma experiência que eu preciso compartilhar com vocês. Eu estava no seminário, num lugar, e nesse lugar tinha uma comida de R$12. E eu não queria comer aquele cardápio, era feriado, dia 21, Yuri. E eu saí do lugar, quando eu saí do lugar, estou atravessando, em frente ao Hospital Belo Horizonte. Quando eu saí do lugar, era um seminário brasileiro de psicanálise e teologia. Quando eu saí do lugar, tem um andarilho subindo Antônio Carlos. Eu cumprimento o cara. E aí, tudo bem? Tudo bem. E ele continua, um cara mais alto que eu, pernudo. Você não vai me pedir nada, não? Desse jeito. Não, só estou precisando 2 contos. Aí você me dá, porque eu quero pagar uma passagem. 2 contos? Eu estava com a nota de 20. Claro, atravessa comigo, nós vamos lá em cima no ponto de táxi. A gente troca, eu te dou. E aí, o cara está andando comigo, eu tenho que ouvir de Jesus. Mas quem ouviu de Jesus fui eu. Ele é crente. Estava sujo porque ele cata lata. Ele toca até numa igreja. Mas estava precisando de ajuda, gente. Quando eu chego lá em cima, achando que eu ia almoçar, pastor Yuri, tudo fechado, feriado, 21 de abril. Tudo fechado. E os taxistas tudo sem grana. Uma farmácia aberta. Eu chego lá, pego a nota de 20, falo assim, dona, divide em 3, que eu quero ajudar alguém, você vai me ajudar também. Ela falou, não pode dividir em 3 não, divide em 2. Aí eu peguei uma nota de 10 e eu achei que se eu não encontrasse nada para comer, ia comer onde? Naquele lugar que a comida é 12 conto e não aceita cartão. Eu entreguei 10 conto pro homem e falei, ó, me dá um troco de 2 moedas aí, porque você vai ficar com 8 e eu com 2. Eu disse, eu não tenho 2 não, mas eu tenho 1. Quando ele enfiou a mão no bolso, a moeda caiu. Aí eu tô pegando assim a moeda de 1, olha só, eu pegando troco com um andarilho. Eu peguei essa moeda de 1, dei para ele. Não, você não vai ficar sem essa moeda não. Como é que você vai almoçar não? Me viro. Não, você não vai ficar não. Não, eu quero que você fique com 10. Ele ficou com 10, eu fiquei com 10. Nós descemos de novo. E ele foi para Antônio Carlos, eu peguei meu carro e segui. Eu segui. Vou procurar um lugar para almoçar. Não quero almoçar naquele lugar não. E agora que eu estou com 10 só não vai dar mesmo. Eu tenho que usar o cartão. Eu negociando com a andarilha, gente. Olha que legal, Yuri. Quando eu chego no lugar para comer, é um boteco. E tinha uns caras tomando cerveja. Quando eu entro, Roberto, eu sei que você não bebe, mas eu pago o refri. Quanto que é o refri? 3 contos, né? Desse jeito. Eu almocei naquele lugar, paguei com cartão, não tomei refri, que eu não tenho esse hábito. Ainda que de vez em quando eu quebro a exceção, né? Quebro a regra. E quando eu saí, sou fulano, eu não tomei refri, eu te agradeço. Outra ocasião, nós vamos comer uma paçoca juntos, que eu amo paçoca, ok? Mas olha que curioso. Eu achei que eu ia falar de Jesus. Aquilo foi só um gancho para falar de Jesus pro cara, né? Ele vai andar comigo, vou dar 2 contos, eu prego Jesus para ele. Mas o cara é crente, e ele falou assim, eu tô sujo assim porque eu cato lata. E não tinha odor, não tinha nada, não sou viciado, não sou nada, moro no lugar tal, sem grana. Nós não podemos ser apenas observadores. Não podemos jamais ser salteadores. Temos que nos tornar o quê? Doadores. O que é meu é seu e eu quero dividir com você também.
Irmãos, divida esse coração. Divida essa atenção. Divida essa grana. Divida. Dar é melhor do que receber. Ainda que você ganhe apenas 3 quando deu 10. Mas você não vai ficar com fome no nome de Cristo Jesus. Nós temos que fazer isso, irmãos. Temos que nos doar. E eu quero fechar. Lições, então, da boa história do bom samaritano. Primeiro, ele estava disposto a se envolver. Ele se doou. Se envolva com as pessoas. Entregue-se nessa missão. Ele ignorou o racismo. Ele amou efetivamente. É judeu? Eu não sou judeu? Não importa. Eu vou amar e vou cumprir o mandamento de amar a todos, porque é bíblico. Ele administrava bem o seu dinheiro. Ele cuidou. Olha que interessante, porque ele administrava bem, Euler. Ele tinha uma sobra. Ele tinha uma sobra. Ele administrava bem os seus recursos, por isso ele pôde ajudar, ele cuidou. Ele tinha um bom nome, ele ajudou. Olha, põe no fiado, põe na conta. Eu vou viajar, põe na conta, porque, olha, na volta eu pago. Você tem que fidelizar. Compra no mesmo sacolão, no nome de Jesus, aqui, ó. Porque quando você estiver sem grana, você vai ter um nome lá. Para de ficar migrando de lá para cá. Em nome de Jesus. Ele tinha um bom nome, ele ajudou. E ele foi generoso, ele investiu. Gente, quando eu olho para esse samaritano, o homem, esse irmão meu, de novo ele semeou. O pastor não semeou. O tocador também não semeou. Mas esse estrangeiro semeou, gente. Porque ele semeou. Quem ia colher? Ele iria colher. O judeu iria também colher. O que você tem feito com tudo quanto Deus colocou em suas mãos? Deixa de ser observadora, minha irmã. Deixe de ser observador, meu irmão. Pare de querer aquilo que é do outro. Torne-se, transforme, seja um doador no nome de Jesus.